Depois de uma pausa longa até demais no mangá de One Piece, finalmente o Oda nos entregou o capítulo 1072 com diversas revelações e pano pra manga pra várias teorias aqui no canal. Nós estávamos com saudade disso. Quando saíram os primeiros spoilers, nós já começamos a ficar malucos pensando nas possibilidades que esse capítulo nos trouxe. Kuma pode ser o portador do maior poder em One Piece? Qual o segredo que ele e Vegapunk querem esconder a todo custo de Bonnie? E o mais importante, quem é Miss Buckingham Stussy e será que ela é a única membro dos Rocks que foi clonada? Vamos responder tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e precisamos do apoio de vocês para continuar trazendo conteúdo de One Piece aqui pro canal. Então deixem seu like e comentem para mostrar que vocês gostam dos nossos vídeos. Desde já, muito obrigado e sem mais delongas, bora direto para essa análise. Já começamos aqui com uma capa muito peculiar. Nela vemos a continuação da história do Mads, mas essa em especial parece ser um pouco diferente das anteriores. Caesar está segurando o que provavelmente é uma Akuma no Mi artificial, e na capa também vemos Judge e Queen, no que o Oda chamou de máquina mortal produzida em massa. Eles estão criando armas e o interessante é o contexto em que essa capa se passa, justamente no capítulo que vemos pela primeira vez um clone de alguém que foi importante na obra no passado. Seria essa capa uma tentativa de reviver alguém que já morreu como um grande figurão da antiga era dos piratas? Por que nessa capa em específico teria uma Akuma no Mi artificial? Ou é só mais uma capa genérica do Mads? Uma coisa é certa, tá muito interessante acompanhar essa história de capas, mas ela não parece fazer muito sentido cronológico. Vamos continuar teorizando até o Oda nos mostrar um padrão para elas. Mas agora vamos ao que interessa. Mesmo que o mundo não a conheça, ela nasceu nesse mundo. Ela é, sem dúvidas, uma humana. Um sucesso. Estou certo de que esse é um grande passo rumo à paz mundial. E foi dito ser um passo que valia a pena dar. Essas frases que abrem o capítulo são enigmáticas e podem significar no mínimo duas coisas. A primeira falaremos agora no início do capítulo e a outra apenas no final. Mas pensamos que essa pessoa que o Vegapunk pode estar se referindo é a própria Bonnie. Na mesma página, Bonnie engana Vegapunk em sua forma criança e o ataca com uma forma distorcida de seu próprio futuro. O poder dessa personagem é muito interessante e já vimos até ele ser usado no próprio Luffy, mas não sabíamos que ela podia distorcer o próprio futuro. Ela ataca o Vegapunk com um golpe chamado Estaca do Pós-Vida, que retira anos do alvo, o transformando numa criança. O mais legal dessa cena é que mesmo criança, Vegapunk consegue se comunicar pela sua inteligência avançada. E detalhe, ele ainda é calvo. Bonnie explica que seu poder não afeta permanentemente coisas vivas, o que é interessante porque é uma limitação de poder que faz sentido. Do contrário, ela poderia derrotar qualquer um apenas o transformando em uma criança indefesa para sempre. Mas é na página seguinte que as coisas começam realmente a ficar tensas. Bonnie agarra Vegapunk e pergunta qual foi a razão pelo qual ele matou seu pai. Vegapunk diz que não pode dizer a ela o porquê, pois se o fizer, ela só vai acabar se machucando. E a cena corta de volta para Kuma escalando a Red Line, porque por algum motivo ele não pode usar seu poder e simplesmente se lançar para cima. É claro, aqui temos o roteiro. Vegapunk diz que prometeu a Kuma que não contaria isso para Bonnie, o que nos deixou com uma pulga atrás da orelha sobre qual seria esse motivo. Talvez Kuma tenha feito algo muito grave no passado, ou ele precisou sacrificar a própria vida pela filha ou pelo seu povo, e isso faria com que Bonnie se sentisse culpada. A história de Kuma é uma das mais aguardadas da obra e atualmente é o flashback que mais queremos ver. E ainda bem que o Oda colocou uma pequena amostra aqui do que podemos aguardar nesse flashback. Vegapunk diz que retirar a humanidade de Kuma foi doloroso para ele também, pois Kuma foi um grande amigo do cientista. Nós vemos de fundo que a marinha está alvejando Kuma enquanto ele tenta escalar a grande muralha, o que torna a cena ainda mais tensa. Nesse momento também, algo atrás de Bonnie apita e ela se vira para uma sala com o símbolo de uma pata, assim como a fruta de Kuma. Ela se vira mesmo com Vegapunk entrando em desespero e destrói a fechadura com mais uma variação de seu poder, que lembra muito o poder da Shinobu em Wano. Pensando bem, os poderes das duas são bem semelhantes, porém são usados de formas diferentes. O interessante é que Bonnie é uma das únicas supernovas que não tem sua fruta revelada. Será que as duas personagens podem ter alguma relação? E voltamos no começo desse capítulo, na frase de Vegapunk. Será que a Bonnie foi esse sucesso e ela na verdade é um clone? Será que a sua humanidade veio diretamente do próprio Kuma, literalmente falando? Pode ser esse o motivo pelo qual Kuma fez Vegapunk prometer que não contaria para ela, e pode ser por isso também que ele ficou tão nervoso quando ela encontrou a sala de Kuma e o que havia dentro dela. Na página seguinte, Bonnie encontra algo semelhante ao que vimos no final de Thriller Bark, quando Kuma retira toda a dor de Luffy e a coloca em Zoro. E a primeira palavra dita por Vegapunk em um flashback que aguardamos por muito tempo é emoção.
evolução. O flashback começa com uma referência sensacional do Oda ao experimento do peso da alma, realizada pelo Dr. Duncan McDougall. Esse experimento concluiu que a alma humana pesa em torno de 21 gramas devido a uma série de experimentos com pessoas para verificar se havia alguma mudança de peso no momento de sua morte. Esse experimento não é reconhecido pela comunidade científica, mas é muito difundido no nosso mundo e foi uma sacada muito boa do Oda. Vegapunk continua falando que, seguindo essa linha de raciocínio, o poder de Kuma pode ser capaz de sintetizar memórias ou imagens de sua mente em outras pessoas ou no mundo real. A explicação científica por trás disso faz sentido, mas Kuma simplesmente diz que Vegapunk está tentando envergonhá-lo e recusa a proposta, o que deixa o cientista completamente decepcionado. Mas provavelmente essa experiência foi realizada sim com sucesso e o resultado disso está na sala encontrada pela Bonnie. Vegapunk alerta que aquela esfera é dor e que ali tem dor suficiente para matá-la instantaneamente. Porém, Bonnie reconhece aquilo e sabe que não é dor. Provavelmente ali existem memórias do Kuma que foram tiradas para que ele se tornasse aquela máquina do governo. As emoções de um ciborgue programado para servir e para matar. Enquanto Bonnie fala, nós vemos os marinheiros alvejando Kuma e o derrubando da muralha, mas o ciborgue resiste com muita dificuldade. E nessa cena extremamente tensa, o capítulo corta de volta para onde estão o Chapéu de Palha e a CP0. Cara, o Oda adora cortar o clima. Nós temos uma página gigantesca cheia de diálogos entre os Mugiwaras e os Vegas, comentando sobre como os Serafins chegaram ali. Lilith e Edison vão até onde estavam os outros Serafins para ordená-los a parar, enquanto Sanji tira a onda de Zoro só para não perder o costume. Nami ordena para que ele vá ajudar, e é claro que nosso gadinho favorito não hesita em obedecer às ordens. Mas o mais interessante aqui é que Shaka revela que os Serafins são programados para tomar decisões desde que não hajam ordens para seguir, o que pode ser um problema no futuro. A própria CP0 fica com receio disso, pois se algum Vega chegar ali, eles podem estar em um perigo sério cercados de Serafins. E a melhor parte desse capítulo finalmente começa. Quer dizer, o Zoro aparece. Desculpa, meu lado Zoroterra sai um pouco do controle. Continuando, vemos uma luta que dura um total de 3 quadros entre Zoro e Kaku, que mesmo em sua forma despertada ainda não tem chances contra o espadachim. É engraçado ver a forma como Zoro reage ao seu rival, sem o menor sinal de medo ou preocupação. Ele só fala para Brook que já cortou o cara do pescoço grande antes. Cara, eu adoro isso. Mas o clímax desse capítulo acontece quando Rob Lucy ordena que os Serafins destruam o laboratório antes que os Vegas cheguem lá. E a destruição começa imediatamente. Nessa cena podemos ver o imenso poder dos Serafins, que simplesmente derrubam o laboratório com raios e golpe de espada. E entendemos a ameaça que essas armas representam nas mãos erradas. Nami e Usopp escapam por muito pouco, e quando Kaku comenta sobre o que aconteceu, algo inesperado acontece. E é aqui que entra a segunda possibilidade da nossa teoria. Lembram da fala de Vegapunk sobre a sua primeira criação que não era humana, mas ele a considerava como tal? E se essa criação estiver bem na nossa frente na última página do capítulo? Stussy, que já havia aparecido em Holy Cake e desde então era membro da CP0, revelou asas negras e dentes afiados como de um vampiro, surpreendendo até mesmo o próprio Rob Lucy. O que estou fazendo? Apenas coloquei ele para dormir. Por favor, Lucy, por que você também não vai dormir? A última página revela o membro dos Piratas Rocks, clone da Miss Buckingham Stussy, experimento de clonagem número 1 feito com sucesso pelo Mads e Stussy. E aqui, muitas teorias do passado vão por água abaixo e outras são confirmadas. A primeira, por exemplo, que Shaq fazia parte dos Rocks, foi descartada. A mulher desconhecida desse bando era provavelmente Stussy. A segunda, que a mãe de Weevil realmente viveu um romance com Barba Branca, pode ter sido comprovada real nesse capítulo. Porque se ambos os piratas realmente estiveram no mesmo bando e existe esse boato, ele pode ser realmente verdadeiro. E onde ficaria Weevil nisso tudo? Ele pode ter sido outro experimento do Mads, um que claramente deu errado, para tentar mesclar o DNA de Barba Branca num corpo robótico, porém sem as asas como os outros serafins. Seria muito interessante se fosse isso mesmo e seu comando fosse dado pelas ordens de sua mãe. Assim o governo poderia ter controle do ciborgue através do clone dela. As coisas começam a se encaixar pra mim aqui e o Oda está começando a juntar as pontas soltas da história sobre o aspecto científico que ele mesmo desenvolveu. Sobre o que o Vegapunk disse no começo do capítulo, acreditamos que ele possa estar se referindo justamente ao clone da Stussy, que foi a primeira recriação bem sucedida de um humano, entre aspas, e provavelmente ela está sob ordem direta dos Gorosei. Ou, algo mais sombrio, ela pode ter desenvolvido vontade própria e está agindo por conta. Eu acredito mais na primeira opção, já que aparentemente os serafins só estão autorizados a atacar caso não tenham ordens anteriores, e não parece ser o caso, já que Stussy aparenta estar infiltrada na CP0 há muito tempo. Vamos esperar, porque é bem provável que tenhamos mais informações sobre isso já no próximo capítulo, e precisamos saber quando esse clone foi construído e principalmente se existem mais como ela. E aqui entra uma outra teoria muito interessante que tem tudo para acontecer agora no mangá. Se Stussy, ex-membro dos Piratas Rocks, conseguiu
fosse reproduzida, porque o governo não faria o mesmo com seu capitão? Ah, mas a ilha em que Shebeck morreu foi apagada do mapa. Mas foi apagada do mapa por quem? Sabemos exatamente quem detém esse poder e como eles fariam de tudo para manter o DNA de um pirata como Shebeck, caso houvesse uma forma de ter o controle desse ser. E agora sabemos que é possível clonar piratas do passado. E nesse ponto entram figuras como Kaido, Big Mom, Shebeck e o próprio Roger. Todos esses piratas em algum momento tiveram em posse do governo mundial e eles com certeza têm algo que carregue o DNA desses piratas. Se o Oda acabou de usar o conceito de reviver figuras do passado em seu auge, ele com certeza não está fazendo algo apenas pontual e ele vai trabalhar isso em breve. Pensem comigo, desde Gekko Moria esse conceito já existe na obra e várias teorias existem sobre a possibilidade do poder dele ser usado para reviver alguém. Ors foi o primeiro que reviveu usando uma Akuma no Mi e Vegapunk provavelmente estava tentando reproduzir esse poder ao reviver Stussy, até porque ele a considera como uma humana. E com certeza o governo não estaria satisfeito apenas com um membro desse bando. A questão é, embora exista ainda a possibilidade de ser da Bonnie que Vegapunk estava falando, até porque é ela quem aparece logo após essa fala do cientista, a maior probabilidade é que essa frase esteja se referindo à primeira criação bem-sucedida de Vegapunk. Essa criatura, cujos objetivos ainda não estão claros, pode fazer qualquer coisa e pode inclusive ter alguma autoridade concedida pelos Gorosei para controlar os demais serafins. Isso pode ser o ponto de virada no arco de Egghead, fazendo com que até mesmo Rob Lucy tenha que lutar por sua vida. Isso sim seria algo digno de One Piece e nós gostaríamos muito de ver isso na obra. Ah, e só um lembrete, Kizaru está chegando e o aliado misterioso de Vegapunk que vimos no capítulo passado também. O arco que era apenas para ser uma transição entre o Wano e a próxima ilha se tornou um dos mais tensos do Novo Mundo em apenas alguns capítulos e ainda nem chegaram os astros principais. Vamos teorizar sobre tudo que pode acontecer daqui pra frente. Seria esse o Battle Royale que o Oda prometeu pra esse ano? Acompanhe o canal para não perder nenhuma teoria sobre isso, porque meus amigos, One Piece está voltando a ficar interessante. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo e as suas teorias, que a gente vai adorar ler. Não se esqueçam também de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, porque em breve voltaremos a fazer lives por aqui e é importante que vocês estejam atentos. E é isso, galera. Valeu!